Olá pessoal, nós chegamos ao Salmo de número 81. Estamos estudando os 150 Salmos da Bíblia. Aqui é o apóstolo Ivani Vieira. Vamos estudar os Salmos. Versículo de número 1. Cantai alegremente a Deus, a nossa fortaleza. Celebrai o Deus de Jacó. Entoai um salmo e fazei soar o adufe, a suave harpa e o alaúde. Tocai a trombeta na lua nova, na lua cheia, no dia da festa, da nossa festa. Veja bem, o salmista Asaf estava dizendo para nós cantarmos alegremente a Deus. Há muitas pessoas que não cantam, são pessoas crentes, cristãs, mas não louvam a Deus. Esses dias no culto, eu estava louvando a Deus, a igreja toda louvando a Deus, fechando os olhos, e tinha um grupinho de 7, 8, 10, só olhando e nem mexia a boca, meus irmãos. As pessoas não têm prazer de adorar o Deus que deu as pernas para ele, deu os braços, deu a saúde, deu a família, evitou o câncer, livrou ele da AIDS, do acidente, da bala perdida, livrou a mãe dele do assalto, do roubo, a filha de estupro, enfim. Se eu ficar falando, que eu falo a vida toda aqui dos benefícios que Deus tem feito a nós. E a pessoa vai na igreja e fica com a boca fechada, meus irmãos. Mas quando vai no campo de futebol, fica gritando. Os jogadores de futebol, no Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Corinthians. Aí fica lá gritando. Quando chega na igreja, fica de boca fechada, meus irmãos. Quando era do carnaval, gritava a Mangueira, gritava o Estácio, gritava Beija-Flor. Mas quando é do Senhor, fecha a boca, não adora a Deus. Depois quer vitória, depois quer chegar perto de Deus, depois não entende Deus, né? Eu não entendo Deus, a pessoa fala. Porque Deus não me abençoa. Se eu vou na igreja todo dia, vai na igreja, mas não trata Deus como Deus, não o adora, não o serve com fervor. Então o salmista está falando, cantar ao Senhor alegremente, com adufes, com harpas, com alaúde, ou seja, com guitarra, com contrabaixo, com a mão, né? Batendo palmas, né? Gritando ao Senhor, comemorando a sua presença no arraial, aleluia. Mas muitos não têm essa alegria mais, por isso não estão perto de Deus. Para estar perto de Deus, tem que servi-lo fervorosamente. Tem que comemorar a presença dele. Ora, nós somos tão pecadores, tão sujos, e Deus ainda habita em nós, e ainda a gente está querendo alguma coisa, é muita petulância. Só Deus habitar em nós já está bom demais. Claro que Ele vai nos abençoar, vai dar tudo o que a gente precisa, porque Ele é amor, Ele nos ama de verdade. Mas ainda que não desse, já está bom Ele habitar em nós, perdoar os nossos pecados e nos levar para o céu. Então nós temos que ter mais esse comportamento de humildade, comportamento de gratidão diante dEle, para que Ele venha nos honrar. Versículo 4. Isto é um preceito para Israel, é uma ordenança do Deus de Jacó. Ordenou-o como estatuto para José, quando saiu contra a terra do Egito, onde ouvimos uma língua que não entendíamos. Diz ele, tirei de seus ombros a carga, e as suas mãos foram livres dos cestos de carga. Olha aqui Deus dizendo, eu tirei a carga do ombro de vocês, tirei o peso, tirei a opressão que estava sobre vocês no Egito. Isso também aconteceu conosco, quando estávamos no mundo, vivíamos em depressão ou aflição, preocupação com a morte, né? Agitação interior, insônia, uns eram oprimidos por demônios, os demônios não deixavam a pessoa em paz, e Deus vai lá e tirou a carga do ombro nosso e nos fez mais leves, nos fez eretos, nos fez com mais amor às pessoas, nos fez com paz no coração. Então nós temos que cantar alegremente ao Senhor. Tem gente que nem vai na igreja, tem gente que nem adora a Deus na igreja e muito menos em casa. Em casa é música do mundo, em casa é funk, é reggae, é tudo mundano, adorando a Satanás e não adorando a Deus. Então não tem nada de Deus na pessoa. Então Deus está nos exortando aqui para que venhamos a adorá-lo de coração, porque Ele tem feito muito bem a nós. E vamos agora estudar o versículo de número 7. Clamaste na angústia e te livrei, respondi-te do lugar oculto dos trovões, eu te provei nas águas de Meribá. Então Deus está falando, eu provei vocês me clamaram e eu te livrei. Então Deus está falando dos feitos que Ele fez a nós. Quantas vezes nós clamamos na angústia e Deus nos livrou? Quantas vezes estávamos enfermos e clamamos e a enfermidade sumiu milagrosamente? Quantas vezes nossa família está passando por uma situação catastrófica e nós fomos na igreja e Deus foi lá e apaziguou a tempestade do nosso lar? Então nós temos que adorá-lo e fazer a sua vontade para pagar os benefícios, né? Pagar entre aspas os benefícios que Ele tem feito a nós. Versículo 8. Ouve-me, ó povo meu, eu te admoestarei. Ó Israel, se tão somente me ouvisses, não haverá entre ti Deus estrangeiro,
Não te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Então Deus está dizendo, não pode haver Deus estranho no meio de vós. Está nos 10 mandamentos, né, meus irmãos? Às vezes as pessoas aí se dizem religiosas e tem uma imagem dentro de casa, mas você é religioso, você tem que seguir a Bíblia. A Bíblia está falando que não pode ter imagem. A pessoa fala assim, mas eu não adoro a imagem não. Não, a Bíblia está falando que não pode ter imagem, não é só adorar. Não pode ter imagem de nada que está em cima do céu ou embaixo da terra. Porque Deus não é imagem, Deus não pode ser visto. Ele é transparente, né? Ele é totalmente transparente, você não consegue enxergá-lo, ele é invisível. Então nós temos que clamar a um Deus, servir a um Deus invisível. Então não podemos ter outro Deus. E Deus fala, abre bem a tua boca e eu a encherei. Ou seja, abre a boca que eu vou te usar. Eu vou colocar palavras na tua boca para ganhar a tua família, para ganhar o teu marido, tua esposa, para ganhar as pessoas que precisam de mim, diz o Senhor. Abre a boca e eu encherei com as minhas palavras. Versículo 11. O meu povo, porém, não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Se o meu povo tão somente me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos, de pronto eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Olha essa frase, mano, olha esse versículo. Deus está falando, se o meu povo me obedecesse, eu acabaria com os inimigos dele. E Deus está falando isso com você. Se você obedecer às regras que ele tem falado ao seu coração, ele vai abater os seus inimigos, vai abater a macumba, a inveja, a miséria, a enfermidade, a opressão satânica, a perseguição maligna. Deus vai abater os inimigos todos, o seu pecado interior, a sua fraqueza. Deus é poderoso para fazer a obra. Então somente nós temos que obedecer às regras que ele tem colocado na Bíblia e tem usado o pastor da igreja e tem falado também ao nosso coração, porque Deus não usa, às vezes não usa ninguém, mas fala na nossa consciência e nós sabemos que nós temos que fazer aquilo. Versículo 15 e 16 para a gente fechar o salmo. Os que odeiam ao Senhor se lhe submeteriam e o seu castigo seria eterno. Eu, porém, te sustentaria com o trigo mais fino, com o mel saído da rocha, eu te saciaria. Olha aí, se a gente obedecer a Deus, os inimigos do Senhor, aqueles que odeiam o Senhor, irão se submeter a nós. E Deus irá nos sustentar com o trigo fino e com o mel saído da rocha, nos saciaria. Ou seja, a prosperidade vai chegar. Todas as pessoas que obedecem aos preceitos de Deus são pessoas prósperas, são pessoas felizes, são pessoas com autoridade para repreender os demônios que lutam contra eles. Vale a pena obedecer a Deus. É custoso? É custoso. É muitas vezes dificultoso? É dificultoso. Mas quando você obedece, há uma recompensa. A recompensa é a paz, é a cura, é a prosperidade. É a mão de Deus sobre a sua vida, mudando toda a tua história. Que Deus abençoe tremendamente a tua vida. Obedeça ao Deus de Asaf e Deus vai fazer um grande movimento na tua vida. Deus abençoe.